Muito bom! Nesse vídeo eu quero falar com você que reclama daquela gordurinha das costas, que você coloca uma calça, fica marcando ali aquela região da lombar, que você fala, ui, que horrível isso. Ou aquela gordurinha aqui do sutiã, aí chega as pacientes aqui no consultório e mostra assim, ó, não, aqui ó, até já lipei e não sai isso daqui. Se você é essa pessoa, eu acredito que esse vídeo vai fazer muito sentido para você. Eu separei aqui alguns tópicos, né? Então, desde que o que pode estar acontecendo, por que você acumula gordura nessas regiões, por que é tão difícil perder essa gordurinha dessa região em específico, bem como o que você pode estar errando no seu treinamento, como você pode ajustar esse treinamento para otimizar essa queima de gordura, e sendo bem realista aqui, antes de eu dar as próximas considerações. Tem coisas que tem que aceitar ou lipar. Mas eu vou dar ideias que você pode melhorar muito, mas a chegada a determinado momento, calma, a gente vai conversar sobre isso no vídeo. Então já deixa o like da confiança. O like da confiança é agora, exatamente agora. Você clica aí, se você estiver assistindo pela televisão, você clica no like. Se você estiver assistindo pelo celular, já clica no like. Enfim, onde você estiver, clica no like, porque me ajuda muito, de verdade, me ajuda muito na distribuição do conteúdo. O YouTube vai entender as pessoas que ele deve mostrar esse vídeo. E se em algum momento desse vídeo fizer sentido para você, pô, Daniel, eu gostei disso aqui, cara, eu acho que eu vou aplicar isso no meu dia a dia, considere se inscrever, vai ser muito bem-vindo à nossa comunidade aqui do YouTube, que a gente está formando uma galera bem legal. Dado isso, se você não me conhece, eu sou o Dani, eu sou nutricionista e treinador há mais de 10 anos, desde 2012 trabalhando com fitness, desde 2012 que eu me embrenhei dentro de sala de musculação. E essas são as maiores reclamações, ou quer emagrecer, ou quer desenvolver massa muscular, só que por vezes não sabe onde quer desenvolver, e aí na região superior é sempre assim, meu Deus, essa gordura do peito que não sai, a gordura das costas que não sai, fica marcando o sutiã aqui atrás, e aí vai. E dentre todos esses anos, o que eu fui reparando? Primeiro de tudo, uma falta de realidade de algumas pessoas, talvez até seja o seu caso, e se eu for um pouco rude aqui, me desculpe, é para o seu bem. Mas veja, a mulher tem características femininas. Lógico, né? Lógico. Só que para gerar essas características femininas, o corpo acaba moldando e acumulando gordura em determinadas regiões do seu físico para dar essas características femininas. Então, por exemplo, a menina ali, quando ela está virando mocinha, você começa a perceber que ela começa a desenvolver o seio. Já o rapaz, você começa a ver que ele já, obviamente, né, vai mudar a voz, ele já vai ficar um pouquinho mais entroncado, ele já vai começar a demonstrar mais volume muscular do que a menina na mesma época. Ou seja, são os hormônios que estão ajustando as características desses adolescentes. E o mesmo se perpetua na sua fase adulta. Você vai pegar dali e você vai progredir essas características. Obviamente, onde eu quero chegar? Que quando você está a determinado momento ali, você quer, tirar, no caso da mulher, aquela gordura que acumula na região do seio, ali na região do peitoral. E aí, pô, quer fazer crucifixo, quer fazer supino, quer fazer um monte de coisa. Mas, na verdade, esse acúmulo de gordura nessa região é o que dá a característica feminina. E eu já vi mulheres, aqui em consultório inclusive, falando que, pô, eu já lipei essa região e não tinha resultado. A dado momento, que a gente vai falar nesse vídeo ainda, algumas pessoas tiveram ótimos resultados com a dieta e com o treino, porque o maior promotor de oxidação de gordura, ou seja, de queima de banha mesmo, de gordura, queimar gordura, vai ser um déficit calórico, e mesmo que você faça um procedimento estético, é importante, absolutamente importante, que você faça a dieta para você manter, reter esses resultados de um procedimento estético, talvez cirúrgico, bem como você até melhorar num futuro breve. Consegue entender essa importância? E por que eu estou dizendo que às vezes isso aqui é meio rude? É que tem horas que você tem que aceitar, ou às vezes de forma manual, meter uma cânula ali e fazer uma lipo de fato. E obviamente meus amigos e colegas médicos que são dessa área vai confirmar. Tem coisas que realmente não vai sair, porque é uma característica sua. E aí você está nadando contra a maré. E tá nadando contra a correnteza, e tá difícil, você não consegue ter o resultado que você busca, mas na verdade está brigando contra
a sua característica sexual, ou seja, na sua característica feminina. E aí muitos agora elas acabam até saindo do vídeo, né? Falar, beleza, é sobre isso. Mas não é sobre isso. A ideia é que eu preciso trazer a realidade para vocês e muitas vezes dói, tem que chegar e tem que falar pro paciente. Inclusive tem uma técnica, né? Uma metodologia que eu gosto de denominei com os meus pacientes é que é o AME, que é alinhamento de metas e expectativas. Não adianta a pessoa chegar aqui acreditando que eu vou gerar milagre na vida dela, sendo que por vezes, cara, não tem o que fazer, né? Quer ver outro exemplo? Uma pessoa que vai lá e perde muito peso, a pessoa perdeu lá seus 20, 30 quilos, ou às vezes ela teve uma gestação, e aí fica uma pele chata ali. Pô, o charlatão vai querer te vender 1000 suplementos, o charlatão vai querer te vender 1000 procedimentos estéticos, o que de fato pode vir a melhorar, então nem sempre é tanto charlatanismo, né? Mas pode vir a melhorar, mas eliminar, voltar como você era quando era criança, porque chega paciente falando aqui, há 10 anos atrás eu era assim, não, antes do meu filho, meu Deus, eu tinha 55 quilos. Quantos anos tem o filho? Tem 23. Fala, oh meu Deus, está se comparando a 23 anos atrás. Consegue entender essa linha de raciocínio? E agora a gente parte a um próximo ponto aqui, que inclusive é a relação de suplementos. Pô, Dani, eu vou tomar um termogênico para me ajudar a queimar mais gordura. Pô, infelizmente, eu gostaria que tivesse. Eles podem te ajudar, mas é mínimo. O aumento do gasto calórico quando você vai tomar um termogênico, por exemplo. Um exemplo, né? Não sei se tem uma marca registrada com isso, vou falar aleatoriamente aqui, mas um termo para eliminar, até vou colocar o nome assim, termo banha da barriga, termo queima banha da barriga. Cara, não vai resolver, entende? Não adianta procurar esse tipo de caminho. Já vou te dar os caminhos que eu gosto de trabalhar com meus pacientes e as que tiveram resultado seguiram por esse caminho. Mas não vai adiantar, porque você vai aumentar da sua taxa metabólica minimamente, vai te ajudar a queimar muito pouco. 80 calorias vai aumentar do teu gasto calórico ali, que seja total, da taxa metabólica usando um termogênico. 120, 150, depende da tua afinidade fármaco e indivíduo, né? Então não vai adiantar muito não, porque o que é isso perto de um gasto calórico total? Para você ter uma ideia, para você perder 1 quilo de gordura, é estimado que você tenha que eliminar, ou enfim, né, gastar 7.700 calorias. Então pensa, o que seria 70 calorias de você tomar um termogênico? Mas tem evidência científica, mostra que aumenta um pouco da taxa metabólica, que pode haver um resultado, portanto está na prateleira e você pode consumir. Eu acho que isso não é legal. Agora, vamos usar de forma inteligente. Pô, um exemplo, a própria cafeína. Eu gosto muito de cafeína, eu gosto muito de pré-treino. E ele nada mais é do que um termogênico, ele ajuda a aumentar a sua termogênese. E aí ele tem alguns efeitos colaterais, por exemplo, uma pequena inibição da percepção da fadiga, isso já é um determinado tipo de colateral, ou própria inibição, aliás, o aumento da arritmia, né? Ou seja, ele vai deixar o seu coração um pouquinho mais acelerado, isso de fato tem uma melhora no seu gasto calórico total. Contudo, melhor do que isso é você pegar esse mesmo suplemento e adicionar como um potencial, um aditivo para você treinar melhor. Então veja, o que eu estava falando de princípio é aquela pessoa iludida que vai lá, que quer comprar o gel redutor de barriga, que não vai resolver nada, mas se você pegar e usar um suplemento, por exemplo, como eu falei, de uma própria cafeína aqui, e você pegar e de um pré-treino, enfim, ou às vezes até um termogênico com fitoterápicos e tudo mais, e ir fazer exercício e ele te promover a fazer com mais intensidade, talvez o resultado seja até um pouco mais interessante. E dessa forma você gastaria mais calorias porque você vai aumentar a intensidade do seu treinamento. Só que olha só que massa. Não adianta você simplesmente, eu dei os exemplos aqui de cafeína, por exemplo, mas a gente tem Morosil, citrato de cinamomo, a gente tem extrato de chá verde, tem um monte de outro termogênico, capsaicina, capsaicina, enfim, tem um monte. Mas aí você não sabe o que você tem que usar aí nas quantidades. E aí não faz sentido, porque aí você só está gastando dinheiro à toa. O que eu vejo de pessoas gastando com suplemento, mas se fosse no nutricionista, já teria resolvido a sua vida.
E nesse caso eu te recomendo, se você quer que eu monte a sua dieta, o seu treino, que te acompanhe semanalmente, porque melhor do que saber o que te prescrever é te acompanhar, para saber se você está chegando aonde a gente espera, aonde a gente conversou, aí eu te recomendaria entrar na minha consultoria online. A consultoria online, eu vou cuidar de você, 100%. Eu não tenho inteligência artificial, é eu que monto, eu que mando áudio, conversa comigo no WhatsApp. E aí lá eu monto a dieta, o treino e todo o acompanhamento semanal. Vou deixar o link aqui na descrição. Você clica lá, conversa com a Paty, que é minha assistente, minha amada esposa. E aí, se fizer sentido para você, sem emoção, Dani, eu quero fazer a dieta, eu quero treinar, eu preciso do seu acompanhamento. Aí vai lá, eu falo da emoção porque chega as pessoas achando que eu vou fazer milagre. Não, eu sou realista. Eu te acompanho no processo e vou te otimizar o seu resultado o máximo que puder, desde que você faça aquilo que a gente está conversando. Primeiro link na descrição, se fizer sentido para você. Dado isso, não adianta, então, como a gente falou, não adianta se tomar qualquer suplemento, você não sabe se vai dar certo ou não. E aí nós temos os principais erros no treinamento. E os principais erros no treinamento... O primeiro é achar que treinar superiores vai te deixar braçuda. Eu não sei se você ainda... Até descreva aqui no comentário, né? Mas há um tempo atrás ainda havia mulheres que acreditavam nisso. Mas na verdade não. Pelo contrário, por vezes, para você ter um braço... Por vezes não, né? Na sua totalidade, para você ter um braço definido, para você ter umas costas definidinhas, você vai precisar treinar. São raras as exceções de mulheres que têm esse desenvolvimento. Por exemplo, esses tempos atrás eu atendi um paciente. O braço dele era gigantesco. Estou falando de um homem de fato. O braço dele parecia uma bola de futsal assim. E eu, me admirei, achei irado e tal, mas tivemos que ajustar o treino para tudo isso. Beleza, passou algumas semanas, a mãe dele veio aí. E quando eu olhei o bracinho da mãe dele, a mãe dele deve estar com quem? 55? Já não lembro mais. Uma querida aqui. E aí, quando eu olhei o bracinho da mãe dele, que sentada já marcava o trícepesinho assim, eu falei, faz sentido da onde veio o braço do seu filho, né? Então veja, são raras as exceções. São 13 anos trabalhando na área, para poucas mulheres eu falar, cara, é melhor eu não mexer aí, é melhor a gente tomar cuidado, treinar pouco. Beleza. Então, se você não é essa pessoa, provavelmente você vai ter que treinar. Só que aí as mulheres, elas treinam mais fofo, porque sentem desconforto, não gostam. E eu não estou generalizando, tem mulheres que gostam. Hoje mesmo eu atendi uma que falou, nossa, Daniel, eu adoro treino de superior, que consegue desempenhar mais força. Mas o principal erro é treinar fofo, né? Então, vai ter que fazer uma boa divisão de treinamento. Dentre a divisão de treinamento que eu gosto num total das minhas pacientes, vamos supor que seja 5 dias na semana. Então, na segunda, quarta e sexta, eu gosto de treinar membros inferiores. E na terça e quinta, por exemplo, eu gosto de colocar membros superiores. E para a mulher, sem dúvidas, o grupo muscular que eu mais vou buscar intensidade, que eu mais vou cobrar delas, é as costas. Por quê? Porque seio, no caso seio não, né? Peitoral, exercício para peitoral não vai ter tanto desenvolvimento quanto a gente espera, e a região do peitoral para a mulher é muito sensível. Então, é ficar sem lavar o cabelo uns dias ali para a grande maioria. A gente passa, mas passa ali um exemplo, um voador, passa um supino com halter, alguma coisa que seja mais tranquila. Mas eu gosto de, entre aspas, atacar mais nas costas, né? Fazer mais desenvolvimento para as costas, trabalhar bastante os ombros, isso estou colocando na nossa conjectura de terça e quinta aqui, trabalhar bastante os ombros e os braços. Peitoral eu não gosto de trabalhar tanto, justamente porque para algumas mulheres pode ser desconfortável e às vezes pode ser que tenha até silicone e tudo mais, né? Então não é algo... E claro, isso é de indivíduo para indivíduo, né? Não vou chegar lá, não vai poder treinar. Calma, deixa eu olhar seu físico. Por isso que na consultoria online a avaliação física é fotográfica. Então eu preciso ter uma percepção visual para a gente conseguir saber se estamos indo para o caminho certo e como eu vou passar ali as primeiras coordenadas, né? Beleza, dado isso, elas treinam fofo na parte de treino de superiores, dividem mal e acham que vão ficar grandes. Esse é o principal ponto. Aí a gente entra num outro ponto que é o exercício físico. Putz, agora você vai ter que anotar porque vai dar ruim para vocês. Agora eu vou desanimar uma galera.
O exercício físico, ele constrói o seu físico. Mas o que mostra o abdominal, o que mostra se você está bem condicionadinho, percentual de gordura, é na cozinha, é na sua alimentação. Então o treino constrói, a dieta mostra, entendeu? O treino constrói, a dieta mostra. Se você está assistindo até aqui, por favor, deixa nos comentários aí, a dieta constrói, o treino constrói, a dieta mostra. E aí a gente entra num outro ponto. E eu já vou começar nesse ponto seguinte, que é a parte da alimentação. Você sabe que você tem que fazer dieta. O problema da dieta nem sempre está no físico, ela está no psicológico. Porque a dieta envolve muito mais coisa. Eu tenho certeza que se eu falar para você agora o que não comer, me dê 3 exemplos do que você não pode comer para ter um físico mais definido. Eu tenho certeza que você vai falar agora, na ponta da língua aqui. Um exemplo, refrigerante com açúcar, bebida gordurosa, hambúrguer. Entende? Você já me deu a ideia. Você já sabe o que não fazer, pelo menos. Pô, isso aqui eu não vou fazer. Então o problema das pessoas não está tanto na dieta, está em saber como seguir aquilo ali. E por que eu digo isso? Porque eu tenho um caso de uma paciente muito interessante, que ela chegou para mim e eu falei do lipar aqui porque foi ela que me falou, inclusive. Ela falou, cara, eu já cheguei a lipar isso daqui e eu não tinha visto o resultado. Aí ela veio aqui para consulta, eu ajustei algumas coisas que eu vou te falar já em breve, e aí ela falou, agora saiu. E olha só que interessante, ela já era uma mulher que já treinava há bastante tempo, ela é uma mulher que ela já fazia dieta há bastante tempo, trabalha com estética, então ela sabe fazer dieta, mas tinha um pequeno problema, cara, que é um grande erro da alimentação de 99% de vocês, que é a questão do final de semana. No caso dela, ela trabalhava tudo bonitinho durante a semana, por vezes tinha uma rotina de alimentar legal, só que o problema era que no final de semana ou ela viajava para a casa dos pais, ou ela viajava a passeio, e ela viaja até hoje. Mas aí onde que morou o delay, o problema? É que quando ela voltava de viagem, além delas, entre aspas, palavras dela, se permitir durante as viagens, ela tinha um delay para voltar para sua dieta. Então, por exemplo, ela voltava domingo da casa dos pais, de uma viagem que seja, mas ia voltar mesmo para a dieta lá por terça-feira, quarta, porque daí segunda-feira não tinha nada programado, ia lá no mercado, só na segunda-feira de tarde, para ir no mercado, para daí tarde de noite, para daí começar a dieta na terça e na quarta. Percebe que daí da semana de 7 dias é 4, 5 que ela estava sem dieta, mas sabia o que comer. Esse é o seu maior problema. Eu falo que a dieta no final de semana, para a grande maioria das mulheres, é milagroso. Então, fazer uma refeição livre, não existe o dia livre, tá? Não existe, principalmente para mulher. Ah, meu Deus, vou pegar sábado aqui, vou comer do café da manhã até a janta, tudo errado. Boa sorte, não vai dar certo. Não existe quem vá no rodízio, independente do metabolismo, que vá num rodízio, que coma muito e que saia ileso. Não, vai voltar minimamente retido. Meio forno, meio forte, meio gordo, sabe? Então, é importante que você faça uma refeição livre. E eu compactuo. Alguns pacientes não querem fazer a refeição livre para se achar que está no plano, e por isso é muito importante fazer a refeição livre. Por outro lado, eles durante a semana têm muitas vontades. E aí eles acabam furando a dieta e entram num ciclo vicioso, ou seja, num ciclo que não é bom, que não é legal. De tipo, beleza, final de semana não vou fazer a dieta porque eu sou a boa zona da dieta, mas aí chega lá pela quarta-feira, come até a porta do armário. Não pode, mano. É melhor que você faça a refeição livre, mas desse jeito. Para a mulher, se o metabolismo já não tá tão bom, já tá com uns 30 anos ali ou mais, já às vezes já tem 1, 2 gestações, já tem uma pele sobrando a mais, lá nas costinhas também. Cara, o melhor de tudo é que você faça uma degustação livre. Eu gosto de brincar, né? A refeição livre é uma degustação, ou seja, você vai lá e vai comer um pouco. Por quê? Porque primeiro que para algumas, se ela vai lá e ela consome em demasia, é fato que ela vai pegar e vai ficar retida. Vai ter uma retenção de líquido, vai ficar desconfortável. Se ela comer muito,
e de forma crônica, obviamente vai ganhar gordura e não vai ter resultado. É aquele fato da pessoa chegar no nutricionista e falar: oi, na primeira consulta, vim perder 5 quilos. Na outra consulta, agora só falta 7, mais ou menos por aí. Então você pega, faz uma refeição livre, come um pouco, né? Não quer dizer que coma nada, come um pouco. Pô, um exemplo, vai comer pizza, 1, 2 fatias no máximo ali, vai dar uma média de 500 calorias, só que daí você substitui, não vai fazer só janta. Para outros eu gosto de colocar um hambúrguer pequeno, para algumas que às vezes já tem um pouquinho mais de condição, condição física mesmo, né? Aí, pô, colocamos um pouquinho de batata. Às vezes a pessoa gosta muito de comer, sei lá, o doce que a mãe faz, o bolo que a avó faz. Então deixa para fazer nesse dia. O mundo não vai acabar. Você precisa entender que quando você vai fazer o seu social, entenda, para que você vai fazer esse social? Ele é um social só para comer? Ou ele é um social, pô, é uma festa de aniversário e, meu Deus, eu preciso comer todos os beijinhos, os brigadeiros, e aí você vai sofrer à toa. Porque aí o teu físico nunca vai recuperar. E agora vem o ponto outlier. Todas as pessoas da sua vida, quiçá você mesmo, se você for muito bem sucedido em qualquer área que seja, ou se você conhece alguém que é bem sucedido em determinada área que seja, independente de qual for, essa pessoa precisou fazer alguma coisa extremamente fora da curva. O mesmo acontece para o seu físico. Independente da região da gordura que você quer eliminar, enfim, da região, você vai precisar fazer algo diferente. E, na verdade, para a sua dieta, o mundo fitness, a ideia não é o quanto você acerta, a ideia é o quanto você não erra. E por vezes, para você otimizar esse resultado, para você de fato ver uma coisa no espelho que você fala, meu Deus, que top. Ou chegar numa loja e comprar a roupa a roupa que você quer e não a que tem um número para você. Ou que você chegue com as pessoas e as pessoas falam, nossa, como você mudou? Às vezes vai ficar sem refeição livre ali algumas semanas ou alguns meses. Mas eu posso te garantir que não tem metabolismo ruim, não tem gordura que vença uma dieta e um treino bem feito. Não tem. Se você fizer, vai dar certo. E eu termino aqui esse vídeo. Se você quer saber mais sobre dieta, treino, esse universo fitness, clica aqui, eu te vejo lá em poucos segundos. E o link da consultoria está aqui no primeiro link da descrição. Tchau!